Doutor Adolfo, minha filha está com ferro baixo, ela fez bariátrica, o que é mais importante se fazer? Obrigado. Olha só, os pacientes que fazem cirurgias bariátricas, dependendo do tipo, especialmente os pacientes que fazem tudo, o sleeve, o bypass e às vezes o anel, eles costumam ter dificuldade na absorção do ferro. E a gente precisa realmente achar modalidades adequadas para eles e muitas vezes precisamos fazer a reposição por via endovenosa. Porque o ferro, pessoal, ele é um mineral tão importante, mas tão importante para tantas coisas no corpo, que ele não pode ser negligenciado como em geral ele é. Pensando até nisso, vocês gostariam que eu fizesse um vídeo falando sobre a importância do ferro? Se sim, comenta aí para mim, me fala que eu faço para vocês. Canabinoides naturais todos podem usar. Olha, interessante, né? Hoje em dia a gente tem muitos produtos feitos a partir da cannabis com os óleos e concentrações de substâncias específicas como os canabidióis, de vários tipos, para várias finalidades. Perguntas desse tipo, pessoal, com todos, sempre, nunca, ninguém, é sempre difícil responder. Não vou dizer que são todos, tá bom? Mas em geral, são produtos muito bem tolerados pela grande maioria das pessoas, especialmente, obviamente, quando a indicação é correta. Então a gente tem uma ampla possibilidade de terapias, usando os produtos canabinoides, tem que ser bem indicados para cada pessoa, Então, ninguém é difícil, mas a maioria das pessoas vai ter algum benefício quando necessário. Sintomas de hipotireoidismo controlados, porém cabelo caindo muito, pode ter relação? Olha só, primeiro assim, sintomas de hipotireoidismo controlado, cabelo caindo muito, queda de cabelo é um sintoma de hipotireoidismo. Eu estou entendendo então que você está com os hormônios tireoidianos equilibrados, beleza? Imagine que seja isso. E cabelo caindo muito, pode ter relação? Ainda pode. Eu tenho que ver a quantas anda essa regulação, se está bem regulado mesmo. E tem muitas outras possibilidades para causas de queda de cabelo, especialmente em meninas. E eu tenho que lembrar, obviamente, até porque já foi me perguntado sobre ferro hoje, tem que olhar como é que está essa ferritina, tem que olhar como é que está a nutrição proteica, tem que olhar como é que está também a saúde desse couro cabeludo e muitas outras possibilidades. Então, assim, pode ter relação? Pode, mas também tem muitas outras coisas que podem estar participando aí. O que fazer para não acelerar o coração durante um jejum longo e na quebra do jejum? Olha, não é sempre que vai ter aceleração, acontece em alguns casos. Do meu ponto de vista, a melhor coisa a fazer é fazer o jejum sempre sob um suporte de complexo B e alguns sais, de acordo, especialmente sais de magnésio e potássio e o cloreto de sódio. São as coisas mais importantes a se fazer, Sem contar, obviamente, ter a oportunidade de fazer esses jejuns num ambiente tranquilo, num momento de vida tranquilo, porque isso também é muito importante, tá certo? Mas mantendo o complexo B e os sais, em geral a gente não tem problema não. Cadê seus treinos e seus bons hábitos alimentares? Pessoal, obrigado por se preocupar comigo. Os treinos, estou justamente no processo de reorientação. Passei por algumas questões e comecei a reorganizar muitas coisas e estou vindo na ordem. E qual é a ordem? Qual é a ordem para a gente se cuidar? Primeira coisa, resolver o sono. Estou trabalhando em cima disso. Segundo ponto, alimentação. Também estou nesse trabalho, eu melhorei muito, muito absurdamente e os jejuns terapêuticos estão me ajudando demais. E o ponto que vem logo, em breve mesmo, e eu vou estar compartilhando aqui com vocês, é o restabelecimento da regularidade com os treinos. Então, assim, obrigado pela pergunta, pelo cuidado, pela preocupação, mas está tudo encaminhado, que a vida tem isso, tem os quebra-molas, tem os momentos que a gente desorganiza e depois organiza de novo, faz parte. Doutor, porque muitas vezes que comemos carne vermelha, o odor dos gases sai fétido? Essa pergunta é ótima, obrigado por ela. Na verdade, não é porque é carne vermelha. Toda vez que você comer proteínas que você digerir mal, você vai ter essa coisa dos gases mais fedidos, com odor mais desagradável. Tá? Então, assim, isso denota para mim que sua digestão proteica não está boa. Pode ser falha na mastigação, pode ser uma hipocloridria, um estômago pouco ácido, pode ser falha na produção das enzimas digestivas lá para a parte já do adenal. Então, assim, a gente precisa observar uma série de detalhes, mas isso denota para mim uma má digestão de proteínas. Podemos tomar suplemento vitamínico durante o jejum? Eles quebram o jejum? Não quebram, tá? Podemos usar sim, o ideal é que usemos sob prescrição, de acordo com o quadro de necessidade de cada um. Então não tem problema, você não vai quebrar um jejum por suplemento com vitaminas. Tem que ver se tem mais alguma coisa de suplemento, tá? Mas as vitaminas não quebram não.
Doutor, queria agradecer por todo o seu conteúdo sobre SOP, Síndrome de Ovário Policístico, que encontrei. Gratidão. Eu que agradeço, tá? Muito obrigado por estar acompanhando o material, muito obrigado por estar se beneficiando com isso. Fico feliz que tenha sido útil. Lembro sempre a vocês aqui que a Sarinha Gagliardoni é a nossa grande parceira, né, nesse tema SOP, e que vocês devem segui-la, tá? Vocês que tenham alguma atenção e necessidade com relação a esse tema, sigam a Sara Gagliardoni, porque ela realmente é quem mais entende. Eu vou deixar aqui o link, né, o arrobazinho dela, para vocês poderem segui-la, tá? Mas olha, eu fico muito feliz quando vocês também mandam mensagem desse tipo. Isso incentiva a gente a continuar realizando esse trabalho. Muito obrigado pela sua mensagem. Água com sal não quebra o jejum? Não quebra, e na verdade para jejuns, principalmente um pouquinho mais longos, ela é fundamental. A gente tem muitos sintomas, pessoal, quando fica em jejum, que se atribui à hipoglicemia, que na verdade acontecem por hiponatremia, que é a deficiência de sódio. E é por isso que a gente fala tanto em sal. A gente precisa manter alguns níveis de sódio para poder você não sentir sintomas que muitas vezes são atribuídos à hipoglicemia, mas que não são causados por hipoglicemia. Então, a água com sal não quebra o jejum e, na verdade, eu diria que é fundamental para jejuns, especialmente os que sejam um pouquinho mais prolongados. Dieta cetogênica pode causar insônia? Já tomei todos os magnésios e não resolveu. Olha, em alguns episódios sim, você pode sentir, e isso acontece, tá bom? Para quem já está estabilizado, tendo a dieta cetogênica como uma forma de viver, dificilmente você vai ver isso acontecer. Mas especialmente quando a gente faz isso de forma transitória, ou quando a gente faz e falha de vez em quando, pode acontecer sim. Na verdade, é até bem frequente, tá? Se você não está bem estabilizado nisso e se você está fazendo isso de forma transitória. Então, alguns dias em cetogênica, de repente falha um dia, depois volta. Isso realmente pode acontecer sim. Magnésios podem ajudar? Podem. Escaldapés com sais de Epsom, que também é uma forma de você usar magnésio, pode ajudar? Pode, mas não é sempre que vai resolver não. Obesidade, tentativas, incompreensão, medo, frustrações, dor, vazio, sanfona, último Ozempic. Eu estou entendendo que você está me dizendo que pela obesidade passou por todas essas questões e problemas e que sua última alternativa seja um Ozempic. Imagino que seja isso que você está comentando. Olha só, pessoal, não existe remédio para resolver a obesidade. Resolver a obesidade é mudar de vida, é mudar de forma de vida, é mudar os hábitos, mudar para sempre. Não é transitório. Não existe tratamento transitório para a obesidade, assim como não existe remédio para a obesidade. Tá? Então, recomendo fortemente que você procure profissionais que trabalhem em cima do seu modo de vida e dos seus hábitos, que é a melhor maneira de você trabalhar esse problema. Valeu?